Oi, então, não estou em casa, logo, terei que gravar uns artigos com essa voz robotizada portucalense. Hoje, vim ler esse artigo nomeado Herança, não ódio, a mentira de toda bandeira. Esse artigo foi escrito pelo Kevin Carson no dia 22 de junho de 2015, traduzido um dia depois pelo Eric Vasconcelos e postado aqui no site do CAS, o Center for Stateless Society. Logo, começarei agora a leitura do artigo. Herança, não ódio, a mentira de toda bandeira. Nos momentos que se seguiram ao massacre com motivos raciais perpetrado por Dylann Roof na Igreja Metodista Episcopal Africana Emanuel em Charleston, as imagens que circularam não apenas incluíam fotos de Roof erguendo a bandeira de batalha dos Estados Confederados da América, mas também agachado sobre uma bandeira amarrotada dos Estados Unidos. Seu desrespeito pela velha glória sendo um apelido dado à bandeira estadunidense, sugere que ele se vê como alguém que tomou abre aspas, rédipio, fecha aspas, e não se deixa ludibriar pelas pretensões ideológicas do Estado americano de representar as pessoas comuns, tendo identificado sua natureza real como representante de um sistema estranho e opressivo de poder. Tudo isso está correto, mas essa é uma verdade parcial. Como anarquista de esquerda, eu trabalho constantemente para combater o condicionamento ideológico imposto desde cedo às pessoas comuns, que as ensina a ver a bandeira americana como um símbolo do povo ou de outros ideais comuns de liberdade e justiça compartilhados por todos os americanos, sem diferenças de raça ou classe. O Ardezinho escreveu. Nossos líderes nos bombardeiam com expressões como interesse nacional, segurança nacional e defesa nacional como se todos esses conceitos se aplicassem igualmente a todos, negros ou brancos, ricos ou pobres, como se a General Motors e a Liberton tivessem os mesmos interesses que o resto de nós. Como se George Bush tivesse os mesmos interesses que os jovens homens e mulheres que ele envia para a guerra. Evidentemente, na história das mentiras contadas à população, essa é a maior de todas. Na história dos segredos que o povo americano não conhece, esse é o maior. Existem classes com interesses distintos neste país. Ignorar esse fato, não saber que a história do nosso país é a história do senhor contra o escravo, do dono de terras contra o arrendatário, da corporação contra o trabalhador, do rico contra o pobre, significa nos tornar impotentes perante as mentiras menores contadas a nós pelas pessoas que detêm o poder. O Estado americano, como todos os outros Estados durante a história, servem aos interesses da coalizão de classe que o controla. Os mitos ideológicos do patriotismo, de um interesse nacional que une exploradores e explorados, servem a uma função poderosa de legitimação da exploração de classe. E são insidiosos porque nós os absorvemos inconscientemente desde muito cedo. Porém, se isso é verdadeiro em relação a todos os estados e bandeiras, é ainda mais real em relação à bandeira da Confederação. Como Ta-Nehisi Coates, seu arroba sendo arroba Ta-Nehisi Coates, afirmou no Twitter no dia 20 de junho. Significa algo principalmente para as crianças quando os símbolos são simplesmente aceitos. Eles definem o possível. Se você cresceu com o slogan Herança, não ódio e essa é a sua infância, todas as outras discussões são mais difíceis. E todos os outros mitos são absorvidos mais facilmente. Se um americano que pensa ter um interesse nacional ou identidade comum com os Rockefellers, Gates e Waltons está se iludindo, o que isso diz sobre alguém se tira uma foto de si mesmo em frente a uma casa grande segurando a bandeira de batalha confederada?
A liderança política dos Estados socialistas que pressionou pela secessão e o governo que eles estabeleceram era inseparável dos interesses da aristocracia agrária. Como Coates apontou no mesmo dia, os interesses da aristocracia escravista estavam escritos na própria Constituição da Confederação como um de seus princípios fundamentais. Não é possível ser mais claro do que isso para sabermos quais os interesses de classe controlavam os 11 Estados secessionistas e sua confederação. A escravidão e o racismo não apenas criam privilégios para aqueles de pele branca às custas de quem tem a pele negra, eles também fazem com que todos, negros e brancos, se tornem alvos mais fáceis para a exploração das classes proprietárias. Desde o primeiro assentamento na Virgínia, no começo do século XVII, a função principal do racismo tem sido facilitar a extração pela classe dominante econômica do excedente do trabalho da população produtiva. Nada disso sugere, como fazem muitos da, predominantemente branca e masculina, velha esquerda, que questões de raça na verdade sejam resumíveis em problemas de classe, ou que se focarmos na abolição da exploração de classe, questões de género e raça se acertarão depois da Revolução. Sem dúvida, muitos capitalistas agrários do Sul, antes e depois da Guerra Civil, eram bastante sinceros em seu racismo. E a ideologia racista e as estruturas sociais, a despeito de suas funções de facilitar a exploração econômica, ganham vida própria. Aqueles que não acreditam que o racismo estrutural seja real não estão prestando atenção nos acontecimentos desde Ferguson. E aqueles que imaginam que o privilégio de cor de pele não seja real devem comparar as imagens que saem na mídia de Dylann Roof abrindo seus presentes de Natal quando criança e a simpatia por seus pais com as tentativas deslocadas de encontrar imagens no Facebook que provavam que Michael Brown não era santo ou condenações a seus pais por terem educado um bandido. Mas o racismo e a opressão racial se estabeleceram tão rápido e passaram a se perpetuar com tanta força desde então por conta da função exploratória a que serviam. No início da época colonial da Virgínia, as diferenças em status legal entre servos brancos e escravos negros não estava bem definida. Servos de todas as raças tendiam a confraternizar. Faziam casamentos interraciais e brancos e negros participaram em conjunto da rebelião de Bacon contra a aristocracia rural. Com a derrota de Bacon, surgiu o primeiro Código Servil, criando privilégios para a pele branca e a ideologia do racismo para promover uma divisão racial entre as classes produtoras. Desde então o racismo tem servido admiravelmente para dividir as classes trabalhadoras, tornando-a mais fácil de dominar e explorar. Durante a Grande Depressão, no Sul, o Sindicato dos Meeiros foi derrotado com a ajuda do racismo quando, com estímulo secreto dos grandes proprietários, ele dividiu os sindicatos por raça, entre brancos e negros. Após a Segunda Guerra Mundial, os industrialistas do Sul utilizaram o racismo para derrotar as campanhas sindicais. O privilégio branco dá aos brancos vantagens indevidas que não são compartilhadas pelos negros. Mas o racismo, em última análise, aumenta a extração líquida do trabalho e faz com que até os brancos piorem de situação econômica em comparação a uma sociedade justa. Dylann Roof, portanto, foi ingênuo ao acreditar que tinha quaisquer interesses em comum com a elite agrária que criou a Confederação em 1861 ou que qualquer pessoa como ele teria se beneficiado em um regime de escravidão. E, se ele pensava que a bandeira e o Estado Confederado existiam, ao contrário de qualquer outro Estado, para beneficiar alguém que não os grandes proprietários e capitalistas que controlavam seu governo, ele era um completo idiota. É isso,
Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. Código do Quai TikTok na descrição para se vocês quiserem ajudar o canal divulgando ou usando o código. Link desse artigo também na descrição. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. E, até mais.